Sejam bem-vindos ao primeiro e finalmente o primeiro episódio do meu podcast, que hoje a partir de hoje vai se chamar Seja Real no Digital. E, por mais que a ideia seja antiga, uma coisa era certa. O primeiro convidado tinha que ser meu irmão Léo. Muito obrigado pela honra, muito bacana. Fico muito feliz, viu? Fico muito feliz de participar desse projeto, que já é um projeto, como você mesmo disse, um projeto antigo, mas extremamente valoroso, né? Eu acho que é a hora mesmo de sair do papel e de levar para frente e decolar. Muito bacana. E aí, Léo, assim, para as pessoas entenderem, assim, que tem um motivo muito grande de você ser o primeiro, porque se hoje eu sou gestor de presença digital e graças a Deus tenho várias pessoas que me procuram, eu consigo trabalhar com isso, foi graças a uma frase que esse cara falou em 2018, quando eu estava tentando me recolocar no mercado de trabalho. Ele falou assim: cara, você tem a pegada de empreendedor. Ele mexeu comigo e, enfim, venho trabalhando isso, e é por isso que ele é o primeiro convidado. Eu fico muito feliz. Que bom. Mas eu acho que, na verdade, não tem nada de mérito nisso. Eu acho que a gente já conversou sobre isso outras vezes. Eu acho que, naquele momento, eu só verbalizei o que todo mundo percebe, né? Acho que você é um cara diferenciado, você é um cara extremamente inteligente, você é um doce de pessoa, você é uma pessoa que é extremamente profissional. A gente até falava de dormir aqui antes nos bastidores aqui. Uau. Da importância de encaixar, Sim, dormir, né, sim, tal, de cuidar exato. um pouco de você, seu nível de dedicação é outro patamar, né? Uma dedicação muito elevada. Então, naquele momento, eu digo para você assim, nem acho que foi nada tão importante. Eu só acho que era um reconhecimento do seu perfil e da pessoa que você pode ser, daquilo que você é capaz de realizar. Cara, eu fico feliz e honrado, Léo, de verdade. E assim, pra gente começar, né, assim, depois dessa rasgação de seda, esse agradecimento por ele esperar 2 anos para ser o primeiro, Léo, se você tivesse que se apresentar em um tweet, como é que seria esse tweet? Ou o seu gibis número 001, assim, como é que o Léo se apresentaria hoje? Como é que eu me defino? Isso. Cara, boa pergunta, viu, para começar, boa pergunta. Eu me defino como um cara extremamente feliz, apaixonado pelas pessoas em primeiro lugar. Eu curto observar as pessoas, mas eu achei uma palavra que agora, que é uma coisa que eu falo sempre a meu respeito. Eu me considero um incentivador. Assina embaixo. Eu queria começar dizendo isso, porque no decorrer da nossa conversa, sobre o tema que nós vamos falar, muitas vezes soa de forma dura as colocações que a gente faz. Só que o objetivo é sempre incentivar a pessoa. Mas como nós vivemos num mercado onde as pessoas são incentivadas a qualquer custo, porque isso gera receita em outros níveis, eu gosto sempre de trazer esse incentivo com lucidez. Mas eu me considero um incentivador. Então a pessoa chega para mim com uma ideia legal, eu curto a ideia, eu trago para o número e a gente bola junto e vai para frente. Então eu sou um cara extremamente feliz com as coisas que eu conquistei até aqui, me considero um cara extremamente divertido, mas acima de tudo eu gostaria de me rotular, se é possível dizer assim, como um incentivador, cara. Léo, você acredita que esse seu perfil de ser incentivador, enfim, de saber e gostar de lidar com pessoas, você acredita que isso foi um ponto que fez nascer aquela semente de empreender? Que, assim, se você puder, assim, dar uma resumida, você veio do mercado de trabalho, né, trabalhava numa empresa grande, e aí você conseguiria fazer esse gancho aí pra gente? Consigo. Eu tenho 20 anos de venda. E eu digo isso para as pessoas com orgulho, né? Porque eu venho de uma geração onde as pessoas, quando não se encaixavam em nada, ou por uma falta de opção do mercado, eu queria muito ser... naquela época, o cara disse assim, eu queria muito ser massoterapeuta. Inventei agora, tá? Queria muito ser massoterapeuta, mas, porra, tá difícil, eu não tenho grana para fazer o curso, então vou ser vendedor enquanto der. E eu, meio na contramão disso tudo, eu sempre me orgulhei muito de ser vendedor. Então, mesmo quando eu estive presente na venda em outros... Eu pude experimentar a venda em outros níveis, eu sempre disse para as pessoas assim, olha, eu estou gerente, nesse momento eu estou isso, eu estou aquilo, mas de profissão eu me considero um vendedor.
Então, o vendedor ele já tem uma alma empreendedora, né? Depois, quando a gente trouxer aqui para falar do negócio por si só, eu não me via empreendendo nesse nível que você me conhece hoje. Mas eu me via empreendendo no meu cotidiano, me empreendendo nas minhas tarefas, porque empreender é muito mais do que ter um negócio. Empreender Sim. É você fazer diferente, é você se reinventar num negócio próprio ou na empresa onde você trabalha também está tudo bem, você está satisfeito lá, você querer ter um cargo a mais, subir um degrau e você empreender, você se diferenciar para ir mais distante. E aí, assim, essa questão de você trabalhar, né, vários anos como vendedor, teve algum momento ali, quando você trabalhava como funcionário, né? Vamos dizer assim. Sim, colaborador. Teve algum momento assim, que você se lembre que você falou assim, cara, já não estou satisfeito de estar. Você falou que sempre estava, correto? Você sempre estava em alguma posição. Teve algum momento assim, chave que você se lembre, que você fala assim, cara, tá na hora de eu ter o meu negócio para eu atingir as pessoas com o meu negócio, assim, teve algum momento? Você lembra de alguma época, assim, da sua vida? Então, você conhece um pouco da nossa história, eu vou pincelar rapidamente, porque as pessoas que estão nos acompanhando não conhecem a história do Léo, né? Eu surgi no mercado de trabalho, comecei a trabalhar muito jovem, que é a história de muitos brasileiros, não tem nada diferente. Comecei em obra e tal, como ajudante, servente e tal. Depois tive esse primeiro contato com o comércio, e eu entrei no meu primeiro emprego como numa vaga de auxiliar de serviços gerais. Mas eu sempre fui muito dinâmico, eu era um garoto, eu tinha 18 anos, e eu sempre fui muito dinâmico, muito educado, falador, né? E o cara que me contratou na época para auxiliar de serviços gerais, ele no dia seguinte, quando foi meu primeiro dia que eu fui para trabalhar, ele me chamou na sala e disse, olha, rapaz, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Pô, você está vindo aí para limpeza, mas você não quer fazer uma experiência na venda, não? Logo no começo, assim? Primeiro dia, botei o jaleco, irado. Nem peguei na vassoura. Aí, a minha carteira de trabalho diz isso, tá lá, está registrado lá. História. Aí, nós somos isso, né, Sim. cara? Me orgulho. Sim. E aí, eu muito menino, eu pensei assim, rapaz, eu vim pra vaga de auxiliar aqui, para limpar o salão aqui, que era uma loja que fazia manutenção de automóveis. Era em Petrópolis? Petrópolis. Colocava som, acessório, automotivo, escapamento. E e assim, né, cara? Eu venho de família muito simples, então aquilo me chocou. Aí ele continuou, ele disse assim, olha, eu tô com aquele rapaz ali que tá cumprindo aviso. Então eu fiz uma cara assim, tipo de, porra, desculpa, mas o que é aviso, né? Aí ele me Esse explicou. Cara que tava fazendo aviso era vendedor. Era o vendedor. Aí ele falou, olha, eu vou te dar a oportunidade que se você de repente se descolar, que você fala bem, pô, você fica na venda. Uau. Cara, nunca mais saí. Uau. Então são 20 anos que eu brinco com as pessoas assim, é uma felicidade de fazer, porém com uma insatisfação interna positiva. Porque sempre querer uma coisa melhor. E como é que a gente conquista essa coisa melhor no meu entendimento? Se esforçando, trabalhando, estudando, fazendo por merecer, buscando reconhecimento. Nem tudo é dinheiro, né? Então buscando reconhecimento, fazendo um plus, entregando algo a mais. Então, a minha trajetória como vendedor, vamos dizer assim, Sim. Foi sempre movida por pequenas insatisfações, que não necessariamente tem a ver com a empresa. Esta empresa é ruim, eu quero sair. Era uma insatisfação interna. Dizer assim, olha, hoje aqui eu sou vendedor, mas eu queria trabalhar para ser um gerente, ganhar algo a mais. Eu estou nessa vaga aqui, eu estou nesse setor aqui, eu vendo carro usado. Mas a comissão de carro zero é melhor, é uma suposição. Sim. Então eu vou me esforçar aqui para que eu tenha uma oportunidade lá. Então você põe uma insatisfação e essa coisa de crescer. Sobre empreender, de ter um negócio propriamente dito... Assim, só para encaixar, há 20 anos atrás você teve essa inserção no mercado, Sim. Já teve esse estalo da pessoa perceber de um líder, não um chefe, mas um líder percebeu o teu diferencial e ali você começou a entender que você se dava bem com vendas, correto? E aí, como que foi, então, essa coisa de você ir indo para outras empresas, enfim, você chegou a pensar nesse momento, ali você já pensava em empreender ou não? Você só queria posições melhores, mas como profissional, como funcionário? Muito menino, né, eu era.
E eu sempre pensei naquela fase da vida, eu pensava em empreender, em mudar dentro do segmento. Porque quando a gente fala de empreender, e a gente vai poder falar um pouco disso mais para frente, a gente fala de ter recurso. Total. Você sabe? Basicamente, talvez em 90, 95% das possibilidades de empreender estão atreladas diretamente a você ter um excelente planejamento e recurso. Né? Então, naquela ocasião, como eu disse para você, de família muito humilde, o que eu precisava era trabalhar para ganhar, para ter recurso e para conquistar outras coisas, para conquistar o primeiro carro, a carteira de habilitação, o primeiro carro, conseguir fazer uma viagem, melhorar de carro. Aí, a gente sempre olha para a família e fala assim, eu queria fazer isso aqui pela minha família, pela minha... Não, uma história normal, uma história comum. Nada assim super. Não vejo nada super. Eu tive a oportunidade, eu acho que foi um diferencial na minha carreira como vendedor, de vender de tudo praticamente. Isso te deu um tato de experiência até com vários públicos, correto? Pois é. Lembra que logo no começo eu falei para você que eu gosto de gente? Eu gosto de conversar. Eu tenho um interesse genuíno naquilo que você está disposto a me falar. Perfeito. Então eu não finjo um interesse. De fato, eu tenho um interesse. Então, quando você chega para mim e fala, pô, Léo, eu tô comprando esse sapato aqui porque eu vou num casamento. Eu fui vendedor de sapato. Sim. Eu tô vendo esse sapato, cara, é o casamento que eu tô esperando há 5 anos, é o casamento do meu primeiro afilhado, aquilo me interessa. E você entra... E aí eu tento participar daquilo ali até porque a venda é um momento muito mágico, né, Igor? Então eu sempre fiz questão de participar disso, criei muitos vínculos. Eu fiquei aqui no centro da cidade, trabalhando entre um comércio e outro. Eu vendi som e acessório automotivo, eu vendi eletrodoméstico, móveis planejados, trabalhei com informática, trabalhei com roupa, trabalhei com calçado. Nossa. Eu vendi carro, foi uma experiência fantástica. Eu fui vendedor de carro zero. Deve estar fugindo alguma coisa. Mas sem imaginar, eu rodei para vender. Até que eu entrei na Telecom. Uhum. Quando eu entrei na Telecom... Isso já tinha passado quanto tempo, Léo? Desde quando você começou na vida profissional até você chegar na Telecom? Se a gente for falar de carteira, a partir desse primeiro emprego, aí eu acho que uns 10, 12 anos. Beleza. 10, 12 Agora, anos. só assim, você deixou um gancho muito bacana, Léo, que é a relação de que tem a ver com do motivo da gente ter uma afinidade tão grande em relação ao profissional e em relação ao pessoal. Cara, só para 20 anos atrás, você já tinha esse tato de entender o perfil do cliente. Hoje, 23 anos atrás. Total. Hoje em dia, desde as startups para as grandes empresas, pequena, média, todos os negócios hoje entendem mais do que naquele tempo que o centro do negócio é o cliente. Sabe? Então, assim, essa coisa de você lidar com as pessoas, você já tinha isso lá atrás. Você percebeu, né, até o momento que você chegou na Telecom, você percebeu essa mudança de mindset das empresas em relação a ter o cliente como centro? Porque você já tinha isso. Mas como você teve muita empresa? Assim, eu entendi sua pergunta. Total, Igor. Foi muito bem colocado. Quando eu entrei para a venda, lembra? Eu contei que eu tinha mais ou menos 18 anos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes. Pode falar, né? Pode. Eu trabalhei, por exemplo... Depois paga a gente. Depois paga a gente. Depois a grana paga nós. Eu trabalhei com a Casa Bahia, Ponto Frio, eu trabalhei com a Positivo. E eu peguei uma época na venda fantástica. Por quê? Eu, muito menino, eu trabalhava com os camaradas que eles tinham 20 anos de mercado. E eu, muito menino. E aí, naquele momento, era notório, até por uma questão de demanda, o mercado foi se movimentando e você perde um pouco naquele momento da história, isso mais ou menos ali, anos 2000,
98, por aí, você começa a perder aquele negócio do vendedor entubador. Cara, isso é uma coisa que, infelizmente, ainda traumatiza muita gente, porque Não, ainda tem essa os visão antiga, clientes né? são traumatizados até hoje. Total. Eu lembro que quando eu circulei, que eu caí na sapataria, isso era latente. Sim. Porque no momento que o cliente... A gente trabalhava por vez, né? Sapataria é um negócio... Não é hard, cara. Você trabalhava por vez. Quando o cliente colocava o pé na loja, O você... vendedor Bom dia, da boa vez, tarde, boa noite. Aliás, inclusive, isso era a orientação dos empresários na época. Que é muito diferente do que se faz hoje. Mas quando o cliente colocava o pé na loja, a gente dizia bom dia, boa tarde, boa noite. Aí o cliente, morrendo de medo de ser entubado, de ser pressionado a comprar, ele tinha aquela frase clichê. Ele dizia o quê? Tô só dando uma olhadinha. Só tô dando uma olhadinha. Perfeito. Só tô dando uma olhadinha. Agora, isso acontecia, isso era recorrente e não mudava o modelo, né? Não, isso era complicado, porque assim, você tinha uma geração que vendia para fazer dinheiro, então vendia para se realizar, né, para trazer para si o ganho do negócio, e você tinha uma geração chegando, uma galera chegando, que queria diferente, que queria atender a expectativa do cliente. Então era um paradoxo, né? Você tinha de um lado o mercado querendo que você vendesse, você dizia assim, olha, peraí, cara, mas porra, a geladeira que ela precisa hoje eu não tenho. Total. Né? Total. Tipo assim, porra, mas eu não posso perder essa venda porque eu tenho uma meta para bater. O sapato eu não tenho, mas vende outro, mas o outro ele não quer. Entendeu essa parada assim? Total. Então eu venho de uma escola que eu vi grandes vendedores. Eu trabalhei com caras na Casa Bahia que chegaram a ter primeira posição nacional de venda, no ranking de venda. Os caras de máquina de vender. Aprendi horrores, aprendi muito. Sabe? Eu sempre falo para as pessoas assim, eu sempre recebi muita ajuda. As pessoas sempre me ajudaram muito. Eu acredito que até teria sido por você ser uma pessoa que realmente tivesse esse gosto por realmente demonstrar uma preocupação pelo outro. Então, assim, acaba que criava uma empatia, mesmo quando um mercado de vendedores, assim, né, um cenário onde vendedores se aglutinam, você acabava que criava um escudo natural de que as pessoas não conseguiriam fazer com que você entrasse nesse meio, sabe? Eu acho que Talvez. eu sempre, como precisei muito, uma questão estrutural, familiar, tal, como eu sempre precisei muito trabalhar e tal, eu sempre estive muito disposto a aprender com as pessoas que estavam no lugar. Eu nunca cheguei num lugar achando que eu sabia, que eu ia atropelar e tal. Então, eu tive a oportunidade de ouvir pequenas coisas que as pessoas diziam naquela época e que fizeram de mim um profissional, porra, completamente diferente. Né? Então, a minha trajetória na venda, eu vou dizer para você, eu hoje tenho o meu negócio, eu me considero um vendedor, né? Por essência, apesar de hoje não ter tanta relação de venda assim no meu cotidiano, mas eu digo assim, todo mundo é vendedor, tá? Um dentista é vendedor, o médico é vendedor, o advogado é vendedor. O advogado, quando chega de frente do juiz, né, na frente do juiz, que ele vai defender o cliente dele, ele está vendendo uma ideia. E ele precisa ser um vendedor melhor do que um vendedor de sapato, né, cara? Porque às vezes tem ideia que é ruim de vender. Sim, e exatamente. E tá lidando com uma vida ali, né? Com vidas. Cara, e aí, o que eu mais colecionei, eu acho, ao longo dessa minha trajetória, foram amigos. Você sabe que na Casa Bahia eu ganhei um prêmio de excelência em atendimento. Aquilo valeu mais para mim, eu tenho um diploma guardado até hoje, na época a gente ganhava um diplomazinho, eles tinham um cliente que a gente chamava de cliente oculto ou cliente misterioso. E eu tive a sorte de... Explica pro pessoal o que é o cliente oculto. Rapidinho. Tem um nome, um termo em inglês, é Mr. Shop, Mr. Shop, o cliente misterioso e tal. As empresas contratam empresas terceirizadas para que essas empresas enviem seus funcionários, os seus convocados, para que se direcionem até uma loja e ajam como um cliente. Só que ele recebe um script do que a empresa contratante espera do vendedor. Então, por exemplo, eu digo aqui, olha, ô Igor, você vai mandar lá a sua equipe na minha loja, mas eu espero que eles façam esse passo a passo aqui, que é a orientação que eles recebem no seu atendimento.
Eu lembro que na época... E aí você recebeu um cliente oculto. Eu recebi o cliente oculto e fiz o atendimento padrão dentro daquilo que a empresa esperava. Ganhei uma coisa que na época era bem difícil, que era a nota 10, e aí ganhei um diploma. E eu estou contando isso rapidamente porque foi esse tipo de atitude de bom atendimento, de atendimento visando a necessidade do cliente, que fez com que ao longo dessa história eu colecionasse amigos. Eu tenho muitos amigos que hoje frequentam aqui a minha empresa, mas que são... Porque nossa cidade não é uma cidade grande, é uma cidade pequena. São pessoas que me conhecem da época do sapato. Nossa. Né? Então você vê a importância, ainda mais numa cidade pequena, de você fazer um bom trabalho. Porque é um nome que você está colocando no mercado. Né? Hoje, Isso é atemporal, né, Léo? Isso é atemporal. Eu ia trazer agora para o novo. Eu ia dizer assim, olha, hoje você tem uma empresa digital, você tem uma loja virtual, cara, hoje o cliente está empoderado. Hoje o cliente, ele dá 2 cliques, ele consegue te avaliar e ele pode dar a opinião dele sobre o seu trabalho, sobre o seu produto. É o que a gente fala, né? Tipo assim, há 25 anos atrás, se você estivesse insatisfeito com um serviço, com um produto, você ia contar para sua família e para seus amigos. Hoje você joga na rede social e você, dá uma pancada. Né? Eu diria para você que é incalculável. Porque com a possibilidade de printar, repostar, compartilhar, aquilo tem uma proporção. E aí eu acredito que até o fato de você ter isso há muito tempo dentro de você faz com que chame a atenção a sua presença digital como negócio. A gente vai chegar ali também. Mas, assim, essa conexão, isso é seu. Por isso que, assim, o que eu sempre falo com os meus clientes é que você precisa ser real ali dentro do Instagram, dentro da rede social que você usa mais, porque mesmo que você seja uma pessoa que venda só online, você vai ter que falar com a outra pessoa. Você vai ter que ter um contato com outra pessoa. Você vai estar vendendo alguma coisa para outra pessoa. Então, assim, eu acredito que essa tua história, esse teu resumo de história foi interessante para a gente linkar do porquê que o sucesso do Café Carioca, em relação a essa frequência, as pessoas virem e continuarem voltando. E aí, Léo, você estava contando que a partir da venda você chegou na Telecom. Eu cheguei na Telecom. Na Telecom, você foi vendedor também? Eu comecei na Telecom como subgerente de loja. Né? E aí, Petrópolis? Petrópolis. E um cenário muito hostil, porque naquela época a Telecom era... não é como é hoje, né? Que é nativo, as crianças hoje pegam o celular, dão 2 cliques e estão com o mundo na mão. Total. A telefonia era muito complexa, as contas de telefonia eram contas que o cliente tinha muita dificuldade de entender. O usuário, quando a gente passa a deixar de fazer ligação e começar a usar mensagem de texto, eu peguei a época dos desbloqueios de aparelho, né? Então era assim, e era um ambiente hostil. Quando você vai trabalhar numa posição de prestação de serviço, porque era muito prestação de serviço, hoje é um leque, é uma infinidade. Um operador de telecom, uma infinidade de possibilidades. Mas na época era uma prestação de serviço, era a contratação de serviço para falar, para mandar mensagem e tal. Foi um universo muito hostil para mim quando eu cheguei. Eu já tinha experimentado a gestão de pessoas num outro momento, e quando eu fui já na posição de chegar como um líder, que é uma particularidade. Você chegar como um líder num lugar, eu não fui aceito, porque as pessoas imaginavam que uma outra pessoa... desafio, né? Mais um desafio. Imaginavam que uma outra pessoa seria promovida e tal, e eu também cheguei muito afoito, não sei se é a melhor palavra, mas cheguei muito com desejo de fazer, de acontecer, mas aí com humildade, tentativa e erro, mais erro do que acerto, as pessoas vão te ensinando, né? Eu tive muita gente também que me acolheu depois e me ajudou, enfim. E ali eu fiquei, né? Eu fiquei na Telecom década. Caramba! E peguei muita coisa. Eu muito antes da gente viver isso que a gente está vivendo, já se falava, a gente chamava de internet das coisas. Total. Então, assim, a gente pegou a evolução do 3G para o 4G. Então, assim, cara, era tudo tão mágico. A queda do SMS. Eu vou falar uma coisa da Vivo que vai resumir isso que você me perguntou. E é uma das coisas que mais marcou o meu DNA. Você sabe que a minha esposa veio da Vivo também. Sim, sim. Né? Ela ficou por 16 anos na empresa, é apaixonada. Olha, eu confesso para você que eu
Obviamente, respeito todas as operadoras, mas eu tenho uma admiração, uma gratidão. Eu acho que assim, é DNA. O que a gente viveu lá é um negócio, é quase que uma experiência sobrenatural. Quando a gente teve uma fase na empresa, e aí eu queria te mostrar isso que você me perguntou, da mudança de comportamento diante do cliente. A Vivo tinha uma chamada, na época o nosso presidente era o Roberto Lima. Meu irmão, Roberto Lima, que me perdoem todos os outros presidentes da empresa, são pessoas fantásticas, Amos Genisch, cara, muita gente legal. Mas o Roberto Lima, para mim, ele era o cara. Sabe? O cara E era o você cara. aprendeu muito com ele. Você teve contato direto com ele? Como é que De foi? ver, né? De você estar Uhum. você tá sentado numa cadeira e o presidente da empresa está falando. Meu irmão, Inspirador, era né? uma coisa surreal. Eu queria citar outros nomes, mas para não ser injusto e Ele esquecer de alguém. contagiava, né? Então, aí a empresa tinha uma chamada nessa época, que eu imagino que tenha vindo também dele, porque ele era o presidente, né, tal, que dizia assim: o amor nos conecta e a conexão nos transforma. Cara, eu posso viver mais 50 anos, eu nunca mais vou esquecer isso. Era um negócio fantástico. E a empresa pedia, né, não verbalizava isso, mas pedia com as ações da empresa, né, com os movimentos que a empresa fazia, para que a gente se apaixonasse pela empresa, que a gente entendia que era apaixonada pela gente, através dos investimentos que ela fazia na nossa capacitação, e fazia com que a gente se apaixonasse pelo cliente, se interessasse pelo cliente e que o cliente se apaixonasse pela empresa. Tem uma passagem muito marcante para mim, quando eu falo dessa época, nós tínhamos lá acesso à intranet, né? Então tinha as mensagens, as matérias na intranet. Eu lembro de uma ocasião, eu não lembro qual a cidade, já faz muitos anos, mas que no sul teve uma cliente que tatuou no entorno da perna os bonecos da Vivo, como se eles Caô. estivessem de mão. Juro pra você. Caramba. Juro. Porque na época a Vivo usava o púrpura, eram as cores, né? O Ainda trabalho laranja, com o púrpura, azul. né? Hoje é só o púrpura, né? Então era o azul, o púrpura, o verde-limão, o laranja e o vermelho. Tô Acho que lembrando. eram 5. E os bonequinhos assim, fez como se fosse uma ciranda. Nossa. Isso mostra um nível de conexão da marca com o cliente, né? Olha, um outro presidente fantástico na Vivo também, não sei qual carro que ele ocupa hoje, é o Christian. Era um cara também, assim, Christian Guevara, que quando o cara falava, sabe, você percebe o outro naipe. Então, só para não ser injusto, eu não vou ficar citando, não. Mas muita gente fantástica. Agora, isso, de novo, tá? Toda a sua história que eu já conheço e você está relembrando aqui para o pessoal que está acompanhando, isso tem, o que mais marca para mim, Léo, é a questão de que o diferencial da Vivo, que você pegou esse DNA, né? Você já tinha isso, mas isso acabou que foi reforçado quando você trabalhou na Vivo. O que me chama a atenção em relação ao que eu converso com meus clientes, do jeito de trabalhar? Essa coisa de fazer com que o time, fazer com que o trabalho seja feito pelo contexto e não por uma imposição nem por medo. Eu acredito que a Vivo já tenha isso de lá de trás, o que as startups estão ensinando hoje, que é dar liberdade para o funcionário errar. O cara tem que aprender de alguma forma e deixar o cara livre para, querer fazer o melhor pelo cliente, mas com a ideia de um contexto. Não assim, não vou fazer isso que eu posso, se eu errar, posso perder meu emprego. Então, assim, a Vivo tinha isso, né? Muito. Eu trabalhei com equipes muito grandes, né? Equipes muito pequenas e equipes muito grandes. E a gente sempre dizia assim, olha, sempre que você vai levar uma mensagem para a sua equipe, a equipe precisa entender o porquê que precisa ser feito. Total. E isso precisa... Eu falava com uma funcionária minha aqui, uma colaboradora nossa aqui, o seguinte, o óbvio precisa ser dito. Porque quando você está de cima da pedra, olhando os movimentos, o que está acontecendo, para você é óbvio. Sim. Mas quando você desce para a pessoa que está num outro nível profissional, naquele momento, estou falando de intelectual, nem cultural, de momento. Profissional de momento. Ele está naquele estágio profissional, vamos chamar assim, para ele não é óbvio. Então, quando a gente leva a mensagem, você leva a mensagem dizendo o seguinte, olha, a gente vai colocar essa xícara aqui
Porque O cliente tal gosta. quando o cliente Total. entra na loja, o primeiro lugar para onde ele olha é para esse ponto aqui. Então, quando a gente coloca a xícara aqui, É então, muito não diferente você chegar, olha só, coloca todo dia que você chega, porque quatro, aqui. todo dia que tá. Você vai colocar ela aqui porque é aqui que tem que ficar. Isso. É diferente. Então, eu vivi isso, eu tive essa escola, sabe? E eu acho que a empresa se comporta dessa forma. E aí, assim, Léo, pra gente acabar indo para onde eu tô ansioso para te perguntar isso. Você aprendeu tudo isso na Vivo e você parece que estava muito feliz ali dentro, correto? Extremamente, sim, sim. Quando que foi ali, dentro da Telecom, da Vivo, que você... Qual foi o momento que você entendeu que era o momento de começar a pensar em empreender? Não pensei. Não pensou, bom Não. pra cacete. Eu vou contar para você por Bom quê. pra cacete. Eu vou te contar, porque assim, Uhum. os meus empreendimentos, os meus esforços estavam voltados para sentar na cadeira do Roberto ali. Uau! Não, óbvio que Mas é real mesmo? É real, Tu tinha- é real. Não, então, o meu objetivo do tempo que eu tive lá, eu tenho uma admiração tão grande pelas pessoas que estão lá até hoje. Eu tenho gratidão pelas pessoas, eu tenho gratidão pela empresa, eu tenho amor por tudo que eu vivi lá. O meu objetivo profissional era empreender como colaborador da Vivo. Uau. Então eu Intraempreender, né? intraempreender, Total. que é possível. Sim, sim. Então, eu queria, porque é muito fácil o cara que está na zona de conforto, ele dizer assim, mas pô, eu nunca tenho uma chance, eu estou insatisfeito, e nós vamos falar sobre isso, tá? Muitas pessoas partem para empreender fora das empresas, né, para empreender nos seus negócios, por uma insatisfação com a empresa que muitas vezes é dela com É ela mais da mesma pessoa do que a própria empresa, do que né? a própria empresa. Total. Então, como eu estava muito feliz ali, e eu queria ser diretor comercial, eu queria, sei lá, Eu ser. não sabia disso, tá? Era o meu sonho. Interessante. O Léo, como sonho do Léo, eu vou falar como objetivo. Eu Sim. digo para as pessoas assim: o Uhum. único sonho que eu tinha era ser pai de uma menina. Uau. Muito bem realizado. Eu brinco que, juntando as duas histórias, a primeira vez que eu saí para jantar com a minha esposa, e a gente já se conhecia há muitos anos na empresa, mas como namorado, né, como flerte. É a história do carro com o ar-condicionado quebrado? Não. É a história eu perguntei para ela assim, pô, qual é o seu sonho? Como eu sou apaixonado pelas pessoas, olha como é que uma coisa está diretamente ligada à outra. Uhum. Eu ali naquela de conquistar ela, todo Dom Juan, né? Uhum. Poxa, Sandra, que legal, tal, porra, e qual é o seu sonho? Eu já admirava muito ela profissionalmente. Vocês se conheceram na Vivo. E ela era tipo a gerente top para mim. Para mim ela era top. Me desculpe os outros da minha geração, por favor. Alguém assistir aí, nada contra ninguém, tá? Até porque também se eu não falar bem dela aqui no podcast, eu chegar em casa eu vou ter problema. Não, brincadeiras à parte. A Sandra é uma pessoa que as pessoas admiram muito. E as pessoas têm como referência. Então, obviamente, ela era para mim uma concorrente, né? Que eu queria tal, mas eu tinha muita admiração. E quando a gente saiu para jantar, eu perguntei para ela, falei, Sandra, porra, qual é o teu sonho? Aí ela falou para mim assim, olha, meu sonho é ter uma cafeteria. Nossa! Eu fico até arrepiado. Mano, né? irado. Aí eu que gosto das Caraca, pessoas, mano. foi assim que surgiu essa ideia. Aí, Isso foi 2012 para 2013. E aí ela fala isso e eu de pronto, lembra que eu falei que eu sou incentivador? Eu disse assim, beleza, mas porra, que legal, uma cafeteria e tal, e qual é a cor da parede? Caramba. Aí ela é muito séria, eu tenho que ela é séria. Uhum. Ela, cor da parede, foi, pô, se é teu sonho, Você você tem que saber plasmar. Total. Qual é a cor da parede. Total. Aí ela se desconversou e falou assim, e você? Qual é o seu sonho? Aí eu disse para ela, assim, como bom vendedor que eu sou, eu falei, meu sonho é ser pai de uma menina. Nossa. Aí eu tenho certeza que nessa hora ela pensou assim, pô, eu vou casar com esse cara, É velho. ele. Tal, é ele, botei na mesa, eu só quero ser pai de uma menina. Até esse momento que ela falou isso, você nunca tinha pensado em empreender? Ou você já tá, você ainda estava... E não pensei nesse momento. Tá. Esse não foi o momento que eu pensei em empreender. Uhum. Nesse momento, eu falei isso para ela e ela disse assim, mas e além de ser pai? Eu falei, então, meu sonho, que é uma coisa que eu acredito que dependa da colaboração de Deus,
é ser pai de uma menina, né, que depende do divino, Total. né? Todo o resto, para mim, eu chamo de objetivo. Uau. Bom pra Porque cacete. são coisas que eu planejo, que eu tenho meta, eu verifico Busca se eu essas estou no metas. caminho, eu busco a meta e possivelmente quando eu não estou na direção correta, eu mudo e eu posso mudar de objetivo a hora que eu quiser também. Tá no jogo. Agora, o meu sonho é ser pai de uma menina. Foi assim que a história do Nossa café Senhora. entrou na minha vida. Que Porque loucura, mano. até namorar a Sandra, café para mim era qualquer um. Eu bebia o café da minha mãe faz café, mãe. Assisti também, nada com o café da senhora, não. Qual o nome dela? É Ruth. Dona Ruth. Aue. E ela põe açúcar, cara. Tá. E pra mim era o melhor café do mundo. Só que eu ia na padaria, eu tomava um café legal, eu ia na cafeteria legal, tu me chamava na tua casa, eu tenho um café da máquina aqui. Pra Mas mim não legal. era nada marcante assim. Não, só que a Sandra era apaixonada por esse universo. Foi quando a gente casou, aí meses depois engravidamos Uau. de uma menina. Meu Deus do céu. Deixar bem claro isso aqui, que meu sonho está realizado. Nossa, onde Deus podia me carimbar e falar, esse menino é bacana. Gente. Me deu essa possibilidade, junto com a Sandra, realizar esse sonho, que era ser pai de uma menina, num momento muito conturbado, porque a Vivo tinha me levado para o Rio. É isso que eu te perguntar agora, isso já era no Rio? Já então, como eu já estava namorando a Sandra, acabou com alguns fatos que não cabe agora colocar, até porque a história ficaria muito longa, eu acabei indo parar no Rio. E aí eu lembro que também teve aquele lance assim, poxa, mas você já está namorando a Sandrinha e tal. E aí meio que me empurraram para o Rio, para pegar lojas no Rio. E que foi muito positivo, que a empresa me prometeu, a empresa cumpriu. Cara. Mais um desafio. Mais um desafio. E aí eu já tinha sido chamado outra vez para ir para o Rio. Só que como bom petropolitano, eu tinha medo, né? Sim. E eu acabei não indo. Tal. E aí só para botar o café no contexto, bom, mais para frente minha filha nasceu tal, e a Sandra acabou saindo da empresa. Quando a Sandra saiu da empresa, a gente conversou para que ela fizesse um ano sabático, para que ela pudesse cuidar da nossa filha, pensar na vida e tal, e eu continuei no meu objetivo de ser um diretor comercial dentro da empresa. Eu recordo um dia que eu cheguei em casa, a Sandra disse assim, Léo, senta aí, eu quero conversar contigo. O que eu pensei? Fiz alguma coisa errada, né? Eu fiz alguma coisa errada. E aí, eu que sempre dizia para ela que morar em Petrópolis era excelente para criar um filho, recebi, e ela sempre dizia, não, Petrópolis não tem muita diversão, tal, não tem shopping. Acabei sendo pego de surpresa, porque ela disse assim, olha, estava pensando e eu achei que a gente podia ir morar em Petrópolis para a gente ter um pouco mais de qualidade de vida, criar nossa filha lá. Tal. Aí entra o café na nossa vida, entra o empreender na nossa vida. Bom, obviamente ela ia ter muita dificuldade de se recolocar aqui no mercado de trabalho. Sim. Então, como ela tinha esse sonho de ter uma cafeteria, a gente então meio que numa provocação diz assim, olha, pô, vamos para lá, só que vamos para fazer o café. Nossa. E o café surge daí. Caramba. A ideia de empreender, de ter um negócio, surge de um conjunto de fatores de busca de qualidade de vida e tal, que nada tem a ver com a insatisfação com o mercado de trabalho. Tem a ver com um novo momento de vida. Eu acredito, Léo, assim, eu acredito que a pessoa que decide empreender, além de um retrato como o seu, de querer, enfim, de ter esse desejo e aquilo, e a vida levar para que isso aconteça, tem pessoas que acabam empreendendo por necessidade. Assim, mesmo para as pessoas que escolhem, que têm preparo, para as pessoas que começam a empreender por necessidade, assim, com a sua experiência, quais são os primeiros passos para a pessoa começar a colocar isso de pé, para que isso fique de pé, mas de uma forma que ela cresça estruturada? Assim, na sua experiência, quais são os primeiros passos, assim, independente do motivo da pessoa empreender? Quais são os primeiros passos, assim, do teu ver? Assim? Eu digo para as pessoas o seguinte, o dia 29 próximo agora, 29 de outubro de 2021, nós completamos 5 anos com o Café Carioca. Passamos aí por essa pandemia e tal.
quando as pessoas nos procuram hoje, porque de certa forma as pessoas enxergam sucesso na trajetória que a gente fez, eu digo dois fatores que eu queria deixar registrado aqui, são péssimos conselheiros para o empreendedor. Em primeiro lugar, a necessidade é uma péssima conselheira, porque quando você deixa para empreender num momento onde você precisa da receita para a sua subsistência, quase que inviabiliza a sustentabilidade do seu negócio. E a gente vai falar disso. E o segundo fator que é péssimo conselheiro para o empreendedor é a emoção. O empreendedor não pode tomar decisão na emoção. Jamais. Porque acaba que o que você tem de receita para fazer o seu negócio, a emoção supera as expectativas. Porque a cadeira melhor é sempre a cadeira mais cara. Porque a tinta que vai é sempre a tinta mais cara. Então, quando a gente faz as coisas pela emoção, no impulso, a gente tem uma tendência a se arrepender. Então, dois fatores que eu sempre digo para as pessoas: evitem fortemente empreender na necessidade. Porra, a gente perdeu o emprego, vamos pegar o nosso dinheiro, meu e da minha esposa, e vamos montar um negócio. Esse é um momento pouco propício. Delicadíssimo. Delicado, por questões simples. Negócio, nunca a gente monta com dinheiro que a gente orçou. Se eu orcei montar um negócio de 100 mil, eu vou gastar 120, 130, nunca encaixa naquele orçamento inicial. Tem que estar preparado. Nunca. E digo para você simples, te dou um exemplo simples. O cara que vem pintar a parede para você, quando ele vai amassar a parede, ele massa, e quando ele vai pintar, ele diz: seu Igor, a gente não estava esperando, mas nessa parede tem uma infiltração. Então nós vamos ter que quebrar a parede, achar o cano que está vazando. Isso já está fora do orçamento. O cara que faz o mobiliário para você, ele te liga e fala assim: o mobiliário está pronto, mas só quero definir com você aqui o valor do frete. Aí você diz: mas peraí, valor do frete? Eu disse: não, porque o frete não está incluso no fazer o mobiliário. Você precisa pagar. E quanto que é, hein? Ah, não, mas para a gente mandar um caminhão daqui para levar para você aí, mais os meninos para montar, é R$1.800. Então não está planejado, cara. Então a emoção, a necessidade, ela não é uma boa conselheira, porque você, no momento de desespero, não toma boa decisão. Por outro lado, a emoção, quando você se sente seguro para empreender num momento melhor da vida, a emoção também não é um bom conselheiro. Você precisa ter o pé no chão. Sempre o pé no chão. O que fez, né? O que trouxe o Café Carioca até aqui? Decisões tomadas. Tanto cortando na carne, quanto surfando uma onda melhor, decisões tomadas, sempre com o pé no chão. Então é isso que eu digo para as pessoas: evitem a necessidade. Se você tem um desejo de empreender, tem que fazer planejamento. A gente, depois dessa conversa que eu estava te contando, e a gente vai linkando uma coisa na outra, a gente planejou 1 ano para montar o negócio. Ô Igor, a gente planejou 1 ano e deu um monte de coisa errada. Planejando, eu tô falando de experiência. E aí, só para reforçar para o pessoal que está assistindo, você me conhece, você sabe como é que tá, assim, o meu jeito de trabalhar é que eu ainda sou CLT, né? Eu ainda trabalho para os outros, e estou há 2 anos fazendo essa transição. Sim. Exatamente porque cada um sabe onde o calo aperta. Então, assim, isso também é uma sugestão de, se a pessoa quer empreender, por que se ela tiver a possibilidade, testa no final de semana, testa no dia que ela... Testa, se for possível. Empreender, Igor, eu acho que a primeira coisa que precisa impulsionar a pessoa a empreender não pode ser a insatisfação dela no mercado de trabalho. Eu vou te dar alguns dados importantes. Mais de 60% das pessoas, quando são entrevistadas, afirmam estar infelizes nos seus ambientes de trabalho. Aí você diz: mas é louco isso, porque as empresas fazem pesquisa de clima organizacional e geralmente essa nota vem boa. Eu falo: óbvio, porque o cara condiciona a avaliação... Tendenciosa, né? O cara avalia, o cara precisa ter uma boa avaliação para ter uma participação de lucro legal, geralmente puxa o número para cima. Né?
Então, eu não sei se é a participação de lucro que vem como bonificação para a pessoa que está satisfeita, ou se é a pessoa que tá satisfeita para poder ter uma participação maior. Ou Então, quem tá satisfeito acha assim, pô, eu tô insatisfeito, mas sem isso é pior. então eu digo o seguinte, eu não sei se Tostines vende Vende mais mais porque é porque é fresquinho. fresquinho porque Total. vende mais. Mas mais de 60% das pessoas entrevistadas afirmam que estão insatisfeitas no seu ambiente de trabalho. Isso não deveria ser uma mola propulsora para empreender. Só isso. Porque você precisa ter aptidão, você precisa ter desejo de fazer outra coisa da qual você tenha habilidade e amor, porque empreender, gente, é a palavra que mais define empreender para mim é abdicar, é abrir mão, é deixar de ter. Eu digo para você assim, ó, férias. Vamos falar de férias. Eu tenho férias? Tenho, para pagar. Total. Uns 5 anos que eu não tiro férias de 30 dias. Não tiro. Total. 13º tenho? Para pagar. Pra pagar. Empreender, cara, é você trabalhar 12 horas. Você fala, mas eu já trabalho 12 horas por dia na minha empresa. Você trabalha 12 horas por dia, mas você está assegurado pela CLT, você recebe só hora extra. Hora extra incide no seu salário. Saiu daquele lugar, você vai para casa, você desliga, a maioria desliga. A maioria desliga. Você recebe a sua hora extra incide no seu salário, no seu 13º, nas suas férias, na sua rescisão. Quando você, porventura, sai do seu emprego, você foi desligado, você tem seguro-desemprego, tem fundo de garantia, então tem toda uma condição formada. Confortável. Relativamente confortável. Então, estar insatisfeito não deveria ser a mola propulsora para empreender. Até porque o volume de pessoas é gigantesco. Por outro lado, o Brasil é conhecido como um dos países onde mais se empreende no mundo. Só que esse país que mais empreende no mundo, 80% das empresas não chegam no 3º ano. Isso. Então, empreender... E só para reforçar, quando a gente fala em empreender, eu acho interessante reforçar que o moço que vende mariola, ele é empreendedor. Empreendedor? Porque assim, existe um ponto de vista de que quem empreende, enfim, né, tem aquela coisa de pompar e empreender. Empreendedor não, é o cara que pegou total. 500 mil e montou um negócio. Pegou 1 milhão, não é. E aí é bom deixar claro que empreender, meu irmão, tem uma coisa muito interessante sobre empreender, que eu faço questão de falar isso para as pessoas também, sempre que me perguntam, que eu sou procurado, é o seguinte: você pode viver muito bem empreendendo com uma barraca de pipoca, ou você pode simplesmente falir com um mega restaurante. A diferença é você saber lidar, principalmente com o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. A gente lembra, nós já vimos reportagens no Fantástico de pessoas que empreenderam em barraca de pipoca e tiveram sucesso e criaram seus filhos, e seus filhos fizeram faculdade, compraram casa própria, e as pessoas foram felizes. Não é demérito você ter um negócio pequeno, um negócio grande. São histórias construídas. São histórias construídas. O que não deveria é você botar todo o seu esforço num negócio e fazer mal feito e perder tudo. Ou achar que vai ser sempre perfeito. Você sabe o que é comum? Comum é assim, ó, eu pego a rescisão do meu esposo, a rescisão da minha esposa, a gente junta, aí a gente vende o nosso carro, junta e monta um negócio. Só que se eu pensar que os números mostram que 80% das empresas morrem nos 3 primeiros anos, isso quer dizer que você vai pegar a rescisão da sua esposa, você vai pegar a rescisão do seu marido, você vai juntar aquilo tudo com o dinheiro de junta do carro e você está arriscando perder praticamente tudo. Léo, lembra que eu falei assim, tem coisas que eu falo que parecem duras, mas, Igor, eu tenho muito respeito pelo dinheiro das pessoas, Total. pelo trabalho das pessoas, pelo sonho das pessoas. Sabe? Empreender é coisa séria. Empreender é você, mais uma vez, é você abdicar, é você abrir mão. Quando eu trabalho num domingo, eu não tenho uma folga proporcional na semana. Sou eu abdicando do meu domingo da família para estar trabalhando no meu negócio. Então, se você ouvir as histórias dos empreendedores, são todas sempre muito parecidas. São todas de muita ralação, de muito esforço, de muita dedicação, de muito planejamento, muito aprendizado.
Então, quando eu converso com alguém, que eu vou levar um pouco dessa experiência de empreender para as pessoas, eu digo assim, olha, é possível. Você pode ser o dono do seu negócio. Só não romantiza. Porque se você romantizar, a emoção vai te pegar. E na primeira pancada, tu vai sentir Não mais forte. consegue, cara. Olha, nesses 5 anos que eu tô aí, eu infelizmente vi muita gente boa, com ideia maravilhosa, com produto top, ficar pelo caminho. Você sabe por quê, Igor? Eu vou te contar uma coisa. Às vezes você conhece aquela pessoa e você diz assim, nossa, mas a Lourdes faz o melhor quindim que eu comi na minha vida. Ok, isso não diz para ninguém que Lourdes é uma empreendedora. Será que é onde ela está, as pessoas precisam de quindim? Ela pode ser uma excelente Também tem isso. empreendedora. Pode. Ela pode vir a ser uma excelente... Só que o mercado, ele é voraz. O mercado, ele é canibalizador. Você entra hoje no seu Instagram, você que fala que quer empreender, e você entra no seu Instagram e você vê assim, ó, seja seu próprio patrão. Invista a partir de R$99 mil e fature até 480 mil por ano. Total. Isso te diz do quê? É a galera que vende a facilidade. Não, isso te diz o quê? Isso para mim não diz nada. Hoje, com a experiência que eu tenho, primeiro que eu já sei que quando escreve assim, ó, invista a partir de 99 mil, não vai ser 99. E quando diz assim, olha, você fature, a palavra faturar dá a entender de dinheiro no bolso. Fature até 480 mil por ano. E não é, cara. Não é. É muita coisa que, assim, contrastando com o que a gente fala, que a gente conversa, é muita coisa irreal no digital. É muito irreal. O problema do digital é esse. Tem muito sonho vendido de uma forma que... Isso já tinha antigamente. Sim. Só que a escala disso era pequena. A escala disso era pequena. Hoje o cara dá uma pancada dessa, tem franquia que com menos de um ano o cara tem 300 espalhadas no Brasil. Meu amigo, olha, eu olho para uma franquia que tem esse mega crescimento e eu não consigo ter um parâmetro de quanto tempo uma empresa dessa dura, cada franqueado, eu olho com certo receio. Só, pô, o cara tem 500 lojas espalhadas pelo Brasil com 1 ano e meio. É ótimo, é um bom indicador. Mas será que essas lojas, depois do 3º, 4º ano, não vão vir andando para trás? Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Sim. Mas o que eu digo para as pessoas sempre é assim, olha, é possível. É possível. Só não romantiza. Não faz, não coloca em jogo por decisões ruins aquilo que você construiu com muito suor até aqui. Então, Léo, como é que faz? Planeja. Planejamento seria a palavra-chave. Só para você. Planejamento. Você sabe porque as pessoas não sabem disso, talvez você não saiba, mas aqui onde nós estamos, a Sandra chegou a ficar em pé, eu não lembro quantas horas do dia e quantos dias que a gente havia combinado na época, contando os passantes. Nossa. Pesquisa de mercado, você pé no chão, né? Cara, você precisa fazer exclui, aqui tem um colégio perto, né? Sim. Dizer para assim, exclui os alunos, não conta aluno, porque para o nosso negócio ele não é o público-alvo. Nossa. Mas as pessoas que passarem, você vai contando para a gente ter uma ideia de quantas pessoas passam na porta, né, no horário que é o horário de pico desse negócio. E a gente estudou o negócio. Nós dois temos formação em administração de empresa, isso também assim, ajudou muito a gente, ajuda muito. A gente já tinha experiência de ser dono. Uma visão macro do negócio. A Vivo ajudou muito também, porque a Vivo deu pra gente a autonomia de cada um ser dono da sua loja. Total. Então eles diziam pra gente, você é dono da loja, tá aqui os números. Atitude de dono. Né? A gente recebia os números da empresa. E com esses números na mão, a gente precisava, para rentabilizar, para ganhar mais como comissão, a gente precisava acertar os números. E, por exemplo, tá gastando muita luz. A gente teve um modelo de comissionamento na época que era assim. A gente olhava e falava assim, cara, a loja está gastando muita luz, o aluguel está muito caro. Mas aluguel eu não consigo mexer, porque eu não tenho como discutir aluguel com o cara, mas eu tenho como economizar na luz, tenho como economizar no papel. Então, teve uma fase da gente que era bem assim, depois mudou. Mas, então isso ajudou. Sim. Léo, então você está dizendo... Tudo isso estava dentro do planejamento. Vocês planejaram, tipo assim, fazer pesquisa de mercado, fazer pesquisa de região. E sim. Eu sempre disse para as pessoas, Igor, e isso é uma coisa muito legal. Não é porque eu vou dizer não. É porque eu acho que é realmente uma coisa muito legal. Como a gente está fazendo aqui um contraponto com 20 anos atrás,
A gente conhece alguns empresários da nossa cidade que, na época que eles surgiram, você só pegava uma loja, botava um negócio, não precisava ser o melhor, não precisava ser o mais bonito, mas você botava um negócio, levantava a porta, que tinha demanda. Pela falta de concorrência, seria? Pela falta de concorrência, pelo comportamento do mercado, né? Lá antigamente a gente tinha, a gente tinha mais empresas na nossa cidade, mas isso é uma realidade que você pode aplicar a todos os outros lugares. Então, quando o cara antigamente, há 40 anos atrás, ia montar um negócio, ele não pesquisava nada, ele não perguntava nada, ele não preocupava com nada. Ele só tinha uma ideia. Toda terra que plantasse. Toda terra que ele semeasse, crescia. Isso é assim, e teve comerciante que, fez família, fez a vida, fez família, comprou imóvel, e viveu bem, e criou a família toda. Depois nós viemos numa outra geração que o cara já precisou se questionar. Esse cara precisou se questionar o seguinte, ainda fora do digital. Tá? Uhum. Esse cara precisou se questionar o seguinte, para quem eu quero trabalhar? Qual é o nicho de clientes que eu quero atender? Quais são as pessoas que eu quero atender? Uma divisão mais direcionada. Quando ele entra nessa de para quem eu quero trabalhar, o que isso já dava para ele de parâmetro? Ele dava de parâmetro o seguinte, eu vou trabalhar aqui vamos categorizar, tá? Uhum. Vou trabalhar aqui para o cliente B, B+, o cliente A, para o AAA, ou seja, aqui para o cliente poder aquisitivo maior. Eu vou trabalhar para esse cara. Então eu preciso estar localizado num ponto onde esse cara circula. Eu preciso ter um layout adequado, que converse com esse público. Né? Então, esse cara já teve que aprender a se questionar como é que era montar um negócio. Já foi uma evolução. Hoje nós vivemos outro tempo. Primeiro que nós vivemos o tempo do digital. Segundo, que hoje a primeira pergunta que a gente precisa se fazer antes de montar um novo negócio é: eu concorro com a internet? Eu estou inserido no digital? O meu produto, eu vou vender apenas fisicamente, ou fisicamente e digitalmente, ou apenas digitalmente? Por que essa pergunta é importante? Por uma questão tributária, por exemplo. Hoje, se você monta uma empresa para vender pelo Rio de Janeiro, infelizmente, no nosso estado, produtos que são vendidos através de outro estado, você muito provavelmente não vai ser competitivo. Você não vai conseguir brigar preço. Por que você não vai conseguir? Porque a carga tributária no nosso estado ela é altíssima. Então, se você vai ser uma loja virtual, que você vai despachar para todos os lugares do Brasil, e o seu produto é um produto que outras pessoas também vendem, você já precisa avaliar. Já vai sair. Olha, como não basta montar uma lojinha no Instagram com um produto legal. Sim. Você precisa ter conhecimento de tributação. Você precisa falar, como é que é isso aí, cara? Eu vou emitir nota fiscal, quanto é que eu pago? Quanto que eu perco? Quanto que eu deixo de levar? Por que o cara lá em Minas, que é tão perto aqui do estado do Rio, o cara vende essa blusinha aqui a R$19, mas quando eu faço a minha conta aqui, eu preciso vender pelo menos 26. Total. Não estou competitivo. Esse é o problema hoje de você vender no digital. Então você precisa perguntar assim, olha, para você se preparar, eu não estou dizendo que é para você não fazer. O objetivo não é desestimular as pessoas a fazer. O objetivo é estimular as pessoas a fazerem com o pé no chão. Então hoje, qual é o core do meu negócio? Eu trabalho para o digital, eu concorro com a internet? Concorro. Então, eu estou posicionado no estado correto para vender esse tipo de produto? Sim, beleza. Qual é o cliente que eu quero atender? Total. Aí você vai nichar depois de você descobrir se você concorre com a internet ou não, para você tomar as decisões. Como você faz no digital? Quando você monta e você quer atingir um público, você precisa setar lá toda a parametrização do sistema para buscar aquele cliente para você. Isso também é feito no não digital. Sim. Você precisa estar preparado, você precisa saber, conhecer para quem você quer vender. Sim. Entendeu? E aí, assim, agora que você deu esse gancho do digital, para já começar a puxar o nosso final, uma coisa que chama a atenção no sucesso do Café Carioca é a presença digital de vocês, né? Que aí já vem pro campo que eu humildemente estudo. A partir de que momento, Léo, você entendeu que vocês estarem daquela forma, dessa forma que vocês estão, humanizados, aonde que você entendeu que estar ali como negócio seria mais do que um diferencial
uma forma de realmente mostrar quem é o Léo, quem é a Sandra e quem é o Café Carioca? Bom, Igor, primeiro nós entramos no Instagram de boiada, né? Uhum. Que de estourada. Todo mundo está na rede social, Sim. a concorrência está na rede social. Nós chegamos agora, as pessoas precisam conhecer a gente, vão para a rede social. E a gente entrou muito no basicão. Era imagem, tal. Aí a ferramenta evoluiu Sim. e a gente foi ficando para trás. Uhum. Uma coisa que as pessoas precisam saber é que um negócio pequeno como o meu, infelizmente, às vezes você não consegue ter um profissional dedicado para fazer isso. Muitas A vezes, maioria, tá? A maioria. às vezes você não consegue contratar uma empresa para fazer para você. E aí, Igor, juro para você, não tem praticamente nada a ver com rasgação de seda, muito embora eu seja teu fã mesmo, de coração, fã do seu trabalho. Combustível, esse é combustível. As nossas conversas como amigo abriram os nossos olhos para a nossa participação. Quando conversando com você, eu entendi que aquela relação que eu fazia lá menino, na loja, face to face, olho no olho com o cliente, eu precisava de alguma forma trazer isso para o digital, isso nas nossas conversas. Sim. Foi o momento que a gente começou a introduzir. Eu lembro que as primeiras coisas que eu fazia e ia te perguntar assim, ô Igor, olha Lembro. lá, vê Lembro. como é que ficou, Lembro. cara. Que honra. Vídeo, Que honra. né, e tal. Lembro. Então, o fato de hoje as pessoas olharem para o Café Carioca e saber que tem o Léo, tem a Sandra. Aí, durante muito tempo, as pessoas acharam que era o Léo. As pessoas que vinham aqui, né? Que vinham aqui. No Instagram nem tinha ideia, né? Não. Você não aparecia. Aí, quando a gente começou a vincular a imagem, começou pela minha, né? E aí depois a gente chegou à conclusão que a Sandra tem muita coisa para apresentar. Perfeito. Porque eu sempre digo assim, olha, a gente tem como parceria de vida, eu já disse isso aqui antes, eu tenho uma admiração muito grande pela Sandra como profissional e ela tem umas sacadas assim e um jeito de falar que ela fala a mesma coisa que eu, mas toca as pessoas de forma diferente. Total. E aí vocês acabam que ficam com duas opções, né? Duas opções de conversa ali. Isso não quer dizer que é só bom. Quer dizer que a gente atende o público de forma diferente. E aí a gente trouxe também a Sandra para dentro dessa comunicação e a gente tem tido um feedback, um retorno, um engajamento fantástico. Eu, muito embora aprendi com você também, que não necessariamente eu preciso ter um volume de clientes imenso, mas eu preciso ter uma qualidade daqueles meus seguidores com quem eu vou conversar para que eles possam interagir para mim, para que tenha efeito, de fato, toda essa cadeia, né? E aí eu digo que, assim, o jeito de vocês estarem de uma forma que vocês são mesmo, através do digital, vai atrair essas pessoas certas, porque não tem como a pessoa fingir por muito tempo no Instagram uma coisa que ela não é. Se você fosse uma outra pessoa no Instagram que não fosse aqui, as pessoas iam perceber. Ia vir uma vez só. No máximo duas. Então, assim, a coisa de vocês serem realmente humanizados de uma forma que é vocês, faz com que as pessoas frequentem desde o começo. Vou te confessar 5 anos. uma coisa. Pelo menos 5 anos que eu venho aqui. Nós temos um vídeo aqui, gravado aqui, do ano passado. A gente já estava nessa pandemia louca. E a gente gravou o vídeo, papo assim de 20 e poucas vezes o mesmo vídeo. Eu lembro. A gente fez vários pequenos vídeos e assim, eu, por exemplo, tenho experiência de falar para as pessoas, de conversar e de comunicar. Eu já senti uma dificuldade. A Sandra tinha muita dificuldade. A gente combinava, olha, a gente vai fazer. Você puxava a frase, ela tinha que concluir. Eu vou puxar a frase, você precisava concluir. Eu puxava a frase, ela olhava para o celular e congelava. Aí eu ria, aí a gente começava de novo. Então, essa é uma mensagem bacana de deixar também. Não é fácil. Não é fácil e é questão de costume, né? Repetição, hábito, fazer, total. Errar, acertar, fazer de novo, refazer, faz mais uma vez, volta tudo no começo, vamos para mais uma vez. E tem que ter boa vontade, mas tem que ter verdade. Acho que as pessoas hoje, a gente está num nível tão máximo de tudo, eu acho,
que as pessoas já não aceitam mais ser enganada. Não tem mais a intubação, não tem mais o mais ou menos. É aquilo ali na prática. As pessoas elas não querem ser enganadas, elas querem ser informadas e conectadas de alguma maneira. E aí eu aprendi com você também que as pessoas se interessam pelas pessoas. Total. Né? Total. Então a nossa migração para dentro do digital tem muito a ver com a sua participação, né? Espero que a gente continue evoluindo aí, você dando os feedbacks pra gente. Estou estudando para isso. E faz muita diferença. Sim. Sabe? A pessoa que está empreendendo, que ainda não consegue pagar alguém para fazer, segue o Igor, cara. E quem sabe mais na frente, sim, ela vai crescer ouvindo as tuas dicas e daqui a pouco vai te contratar. A intenção do podcast, desde lá de 2 anos atrás, a ideia do podcast é realmente trazer experiência de quem vive no front aqui, tá o dia inteiro com a barriga no balcão e tá testando, tá experimentando, tá vendo os resultados, tá aprendendo com os erros. Então a ideia desse podcast é exatamente essa, Léo. Fazer com que eu consiga conversar com pessoas como você, com que seja experiente, e que esse conteúdo impacte pessoas assim, onde a gente não imagina, né? Eu espero do coração que cada conversa que eu tiver aqui, a nossa conversa, que a pessoa termine esse podcast, termine de assistir esse vídeo, com pelo menos um insight que amanhã ela fala, caraca, eu vou fazer diferente. Exatamente. Não, e tem uma coisa muito legal nessa tua ideia, que eu acho formidável, que é dividir experiência. Total. Porque para o empreendedor, errar é igual a custo, é igual a prejuízo. Aqui a gente errou e acertou. Muito mais errou do que acertou. Quando acertou, foram bons acertos firmes, contundentes, que fizeram a diferença. Mas os erros nos custaram muito caro, né? Então eu brinco assim, a gente está aqui hoje, mas a gente pagou caro para aprender, né? Então, dividir, compartilhar o conhecimento, dizer assim, olha, mais uma vez, Igor, é possível você empreender, é possível você ser dono do seu negócio, é possível você ter um negócio de sucesso. É importante se respeitar o passo a passo, planejar, se cercar de todas as informações possíveis, dominar o assunto, pesquisar, olhar o concorrente, olhar como o cliente se comporta, entender se de fato naquele lugar que você quer fazer precisa ter um negócio desse. Às vezes não tem porque não precisa ter mesmo, porque as pessoas não vão consumir do seu negócio, do seu produto, principalmente quando é físico, porque às vezes outra pessoa já teve essa ideia e não funcionou. Então a gente precisa aprender com o erro das pessoas, aprender com as experiências que são trazidas agora pelo podcast do Igor, porque quanto menos você errar, menos você vai gastar. Então, assim, a ideia de trazer as pessoas que têm experiência para que você erre menos, você aprenda, olha só que loucura, cara. Errar, é trazer o ensinamento de quem já errou, cara. Para que você não repita esse erro e consiga fazer com que o seu negócio evolua de uma forma realmente sadia, da melhor maneira possível, né, Léo? E assim como a gente aprende seguindo você, eu acho que as pessoas seguindo, acompanhando, olhando às vezes é uma palavra. Total. A gente começou esse vídeo com uma frase. A gente começou esse vídeo com você dizendo assim, Léo, uma frase que você disse me impulsionou. Uma frase. Loucura. Aqui, ó, olho no olho. Exatamente. Imagina a capacidade que você tem através desse bate-papo com outras pessoas que com certeza têm muito mais a oferecer do que eu, quanto que você pode transformar a vida das pessoas e contribuir para os empreendimentos sustentáveis, empreendimentos de sucesso. Para as pessoas se conectarem de uma forma que o negócio seja a conexão que as outras pessoas precisam, Sim, né? Eu acho que é isso. E aí, Léo, para a gente encerrar, quero, te agradecer. Por mais que eu esteja nervoso por ser o primeiro, graças a Deus a gente conseguiu fazer o primeiro. Eu fico feliz, eu falo muito, né? E aí, assim, assim que é bom. O Buzum deve estar maluco. Aqui é pra isso, né? O Buzum deve estar maluco. Meu irmão, esse cara fala muito, velho, isso não acaba não. E aí, assim, pra terminar, assim, só pra puxar o que o Léo falou, essa coisa do olho no olho, essa coisa do 1 a 1, no digital, eu vou dar um exemplo, no direct.
Cara, se uma pessoa que te segue, tem muita gente que acha que, pô, vou começar enfim, me mostrar no Instagram, no YouTube, pô, mas eu só tenho 7 seguidores. Cara, mas é desses 7, cara, se você não tiver a paciência e a atenção com 7, você não vai chegar a 7.000. Isso aí. E esse olho no olho que ele falou do físico é num direct, cara. Mas se uma pessoa compartilhou, comentou o seu post, cara, vai lá e responde com profundidade, sabe? Responde com profundidade. Não fica respondendo assim, pô, valeu por estar aqui. Não, cara, pô, chega lá e manda, cara, por direct você pode mandar um vídeo, cara. Pô, obrigado. É isso. Isso não tem custo. Você só vai dar o seu tempo. Isso pode marcar a vida de alguém, né? E assim, o poder que essa pessoa tem de mudar o seu negócio para o positivo, divulgando, compartilhando isso que você fez, hoje é como a gente falou aqui na conversa, é infinito, né? Exatamente. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, de poder falar isso. Eu sempre digo para as pessoas, como eu disse no começo, eu me sinto um incentivador, as palavras são firmes, mas são palavras sinceras, sim, sabe? Para que as pessoas errem o menos possível. São empáticas, são palavras empáticas. São palavras empáticas, palavras de quem viveu, sabe como é difícil, mas sabe também que é possível. Com abdicação, com dedicação, com empenho, você pode ser dono do seu negócio, você pode ser um empreendedor feliz, você pode ser um negócio de sucesso, seja no digital ou no pessoal. Acho que essa é a minha mensagem. Muito bom, Léo. Obrigado, viu? Estou muito feliz. Cara, valeu. Um agradecimento especial. Vai ter um agradecimento especial, mas assim, só pra gente deixar uma pulga, pra deixar assim, uma coisa que a pessoa vai ficar pensando em casa. Vem aí alguma coisa relacionada ao Léo consultor, de tantas pessoas te procurando, deixa um tweet sobre isso aí. Empreender para crer. Eu acho que é isso. Invocação. Invocação. Perfeito. Vamos em frente. Irmão, ó, muito obrigado, tá? Deus abençoe esse teu projeto. Eu tô muito na torcida por você. Vai ser sucesso. Começamos bem pra cacete. Amém. Muito obrigado para você que está assistindo até agora. Se você está ouvindo na sua plataforma preferida, isso vai estar em todas as plataformas. Léo, deixa o teu contato, o arroba do café, o seu arroba. Café Carioca, logozinha lá, ó, preta com amarelo. Segue a gente lá, dá uma força. Curte, compartilha, avisa para os amigos. Eu acho que a internet proporciona para a gente fazer uma rede, literalmente, né? Total. Uma rede de apoio aí para o empreendedor. Vamos nos ajudar. Perfeito. Se você está vendo no YouTube, deixa um comentário, deixa um like, segue o canal. Se você está ouvindo nas plataformas, cara, dá uns 5 estrelas aí se for relevante. E se fez realmente sentido, compartilha, cara. Mostra para uma pessoa que realmente possa estar precisando dessas palavras, dessa marca ela aí, aula. Marca o arroba aí. Exatamente. Marca o arroba, olha aí, ouve aí. Exatamente. Vai investir aí 1 hora do seu tempo. Total, assim, uma aula, e vai levar para a vida. E aí, muito obrigado por tudo. Léo, obrigado. Rodrigo Buzum, sonorização e toda a estrutura. Esse aí é outro patamar. Ele vai estar aqui daqui a pouco no programa. E até a próxima, então. Obrigado, Léo. Beijo. Away. Away.